O bate-papo hoje é sobre comentar aqui sobre sucessão testamentária. A sucessão testamentária, ela vai do artigo 1857 a 1859. O caput do artigo 1857 fala o seguinte: Código Civil. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Ele quer dizer o seguinte: reiteradamente acentua a doutrina que não compete ao legislador a formulação de definições e assim, diferentemente do Código anterior, o Código de 16, o texto do Código atual do Direito Civil, Código de 2002, não define o que é testamento, estabelecendo que se trata de disposição pelo autor da herança, ou seja, o testador, da totalidade ou da parte de seus bens para depois de sua morte e passa a reconhecer a possibilidade de disposições testamentárias de caráter não patrimonial que vem falando no parágrafo 2º do artigo 1857. Lembrando que, em questão de herança, nós temos a parte disponível e a parte indisponível. A parte indisponível diz respeito aos herdeiros legítimos, ok? E a parte disponível é a parte que pode ser via testamento, tá ok? Das características legais do Instituto se extrai que o testamento é negócio jurídico personalíssimo, de última vontade, né? É um ato de última vontade, unilateral, solene, gratuito e revogável. Negócio jurídico porque é ato de manifestação de vontade do testador destinado à produção de efeitos jurídicos através da sua doação. É um ato, o testamento é um ato personalíssimo, porquanto somente pode ser elaborado pelo testador, né, o autor do testamento, como forma de expressão de sua vontade pessoal. É um ato, né, o testamento é um ato de última vontade, uma vez que representa a derradeira vontade do testador, a última vontade do testador, independentemente da época em que o testamento tenha sido feito, tenha sido produzido por ele. E também porque os seus efeitos jurídicos somente se produzem com a morte do testador. Durante a vida do seu autor do testamento, o testamento não produz qualquer efeito e assim pode ser por ele, autor do testamento, modificado ou revogado. Bom, o testamento é um ato unilateral de vontade, pois pertence à categoria dos negócios jurídicos que se tornam perfeitos com uma única declaração de vontade, a do testador, né, que produz o seu testamento. A aceitação por parte do herdeiro ou do legatário, o legado também se faz através do instrumento jurídico que é o testamento. Bom, a aceitação do herdeiro ou do legatário é a manifestação de vontade posterior ao momento de formação e eficácia do testamento. Assim, em nada desvirtua a característica de unilateralidade. Bom, o testamento é um ato solene, formal, já que deve ser feito de acordo com uma das formas previstas em lei, ou seja, formas ordinárias, formas comuns, que é o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado, e atendendo às formalidades por ela determinadas sob pena de nulidade. Bom, as formas previstas em lei são as formas ordinárias ou comuns, é o público, o particular, o cerrado. Lembrando que nós temos também, vou falar mais à frente, dos testamentos especiais, né? Os testamentos especiais, salvo engano, ele está lá nos artigos, depois do codicilo, testamentos especiais. Bom, está lá no artigo 1886
e 1896, logo depois do codicilo geograficamente no Código Civil. Os testamentos especiais são o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Ok? Importante. Porque é o seguinte, o artigo 1857 do Código Civil, que fala sobre sucessão testamentária, ele só está falando dos testamentos ordinários, testamentos comuns. Ok? Bom, as formalidades previstas têm por escopo garantir a real vontade do testador, informando da liberalidade que está sendo instituída, bem como afastar futuras e eventuais dúvidas quanto à vontade manifestada. Até porque você faz o testamento hoje e os seus efeitos é só após a morte daquele que faz o testamento. Então não pode ter dúvida. Na abertura do testamento não pode ter dúvida. Bom, por ser insanável a nulidade que decorre do desrespeito à forma ou à formalidade prescrita, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de arguição dos interessados, ou seja, independente de requerimento das partes. É insanável a nulidade que decorre do desrespeito à forma e a solenidade do testamento, né? Forma e solenidade. Insanável a nulidade, ou seja, nulidade absoluta. Se fosse anulável, é porque teria algum vício, né, que poderia ser sanável. Anulável, se tiver algum vício, você pode corrigir, então é anulável. No caso do testamento, por ser insanável a nulidade que decorre do desrespeito à forma ou à formalidade prescrita. Mas nós temos que atentar que a jurisprudência tem mitigado, né, essa rigidez da formalidade prescrita. Né? Tem jurisprudências que falam sobre isso, sobre essa mitigação. O que importa mais hoje, pela visão uniforme da jurisprudência, é a vontade do testador, nem tanto a formalidade. Bom, no entanto, acabei de falar, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que as formalidades não podem ser consagradas de modo exacerbado, exagerado, em detrimento da real vontade do testador e do direito dos herdeiros. Isso é uma posição do STJ, enfim. Bom, o testamento é gratuito, porquanto não se impõe ao beneficiário qualquer retribuição patrimonial ou contraprestação. Beneficiário do testamento, né, ou do legado deixado. Não tem quem recebe, né, o passivo, quem recebe, beneficiário passivo, não necessita dispor de alguma retribuição patrimonial ou contraprestação, mesmo porque na hipótese de legado como encargo. Mesmo na hipótese de legado como encargo. Isso porque o herdeiro somente poderá responder pelas dívidas até o valor da herança, não sendo de sua responsabilidade pessoal o excedente. Por fim, o testamento é ato revogável, visto que o testador poderá, por meio de outro testamento, ou seja, um novo testamento, modificar o anterior ou revogar o anterior, ou seja, modificar o anterior quando esse novo testamento acrescenta algumas cláusulas que não tinha no anterior, ou revogar o anterior, ou seja, ele faz um novo testamento, também é um novo testamento, mas que ele modifica todas as cláusulas do anterior. Então é o seguinte, reforçando, o testamento é ato revogável, tá? Visto que o testador poderá, por meio de outro testamento, quando ele fala outro testamento, ele fala o seguinte, novo testamento. Ele pode, por ser um ato revogável, ele pode, através de um novo testamento, modificar o anterior ou revogar o anterior, realmente com um novo 100% cláusulas novas, tá? Parágrafo 1º do artigo 1857, sucessão testamentária. A legítima dos herdeiros, ou seja, a parte legítima, né, que é até 50% da herança, a parte legítima subentende-se que é o quê? A parte indisponível
tá, dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então vou ler o parágrafo primeiro na íntegra. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. A legítima é a parte da herança que vai até 50%, tá? Que é intocável, ok? Tendo prioridade os herdeiros necessários. É o cônjuge, descendentes, bom, enfim. Embora o fundamento da faculdade de se elaborar um testamento seja a autonomia de vontade, em razão da qual toda pessoa física tem a liberdade de dispor livremente dos seus bens, essa autonomia, entre aspas, encontra-se limitada pela legítima, ou seja, pela parte legítima dos herdeiros legítimos, tá? Isso significa que o testador pode dispor livremente de seu patrimônio, desde que a parte hereditária que cabe aos herdeiros necessários, que é a legítima, seja respeitada. A parte legítima dos herdeiros legítimos é indisponível. Então ele pode usar um sinônimo numa prova, por exemplo, legítima, ou então indisponível, já sabe que é a parte legítima, ok? O parágrafo 1º, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento, dispõe que a legítima dos herdeiros não pode ser incluída no testamento. Na verdade, nada impede que o testador inclua em seu testamento a legítima, desde que a respeite a interpretação que deve ser feita. Então, é no sentido de que o testador, aquele que faz o testamento, não pode, em testamento, dispor dos seus bens atingindo a parte indisponível correspondente à legítima dos herdeiros necessários. Parte indisponível é sinônimo de legítima, de parte legítima da herança. Bom, tal disposição se mostra dispensável, pois a necessidade de respeito à legítima, a parte legítima que é a dos herdeiros necessários, está prevista nos artigos 1789 e 1846 do Código Civilista. De qualquer forma, caso faça a disposição testamentária que sobejar a legítima, ou seja, que ultrapassar a parte da legítima, que é a parte indisponível, deverá ser considerada essa parte que excede ineficaz, ensejando a redução das disposições testamentárias, como determina os artigos 1967 e seguintes. A interpretação não poderia ser feita em outro sentido, já que, em algumas situações, a parte legítima dos herdeiros, que é intocável, indisponível, dos herdeiros necessários, deve obrigatoriamente ser incluída no testamento, como ocorre nos casos em que o testador intenciona dela privar seus herdeiros necessários, deserdando-os, e ainda quando o testador decide clausular a legítima. Isso que eu falei aqui está na parte no dispositivo do Código Civil, artigo 1848, parágrafo 2º, mas eu posso, de repente, até dar uma lida nele, tá? Bom, artigo 1858, salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Ou seja, o artigo 1858 fala severamente, criticado por boa parte da doutrina, tá? Do Código de 16, inclusive, que permitia que o autor da herança, por testamento, restringisse o direito de seus sucessores sobre a parte legítima, prescrevendo cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade dos bens. Artigo 1723. Argumentava-se que a metade dos bens da herança pertence de pleno direito aos herdeiros necessários. A eles deveria ser repassada nas mesmas condições em que se encontrava no poder do decujus do falecido. Contudo, justificavam-se aquelas restrições previstas no artigo 1848, ditadas pela preocupação do autor da herança com o bem-estar e o futuro dos seus herdeiros.
A inalienabilidade implica em restrição à livre disposição do bem, que é assegurada ao titular do domínio, fazendo com que a legítima ingresse na categoria de bens fora do comércio. A incomunicabilidade impede que os bens integrem o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, ainda que o regime de bens adotado o permita. A impenhorabilidade exclui os bens da possibilidade de penhora. O Código de 2002 atual manteve a possibilidade de clausulação da legítima, da parte legítima. Abre aspas, se houver justa causa declarada no testamento. Impediu, assim, a imposição pura e simples das cláusulas restritivas, exigindo motivação declarada em testamento, ou seja, exigiu fundamentação, dessa clausulação. Não basta, portanto, declarar a causa, é preciso que ela seja justa. Não tendo o legislador fixado o conceito de justa causa, caberá à jurisprudência determinar o seu verdadeiro alcance. Jurisprudência, tribunais, que vão decidir. A inalienabilidade, desde que motivada, pode ser vitalícia, perdurar por toda a vida do herdeiro, ou temporária, assim como pode ser absoluta, incidir sobre todos os bens, ou relativa. Ok? Bom, parágrafo 2º do artigo 1857. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Não há dúvida de que as disposições patrimoniais representam a principal finalidade do testamento, mas o Código de 2002 ele inovou, acrescentando a possibilidade do testamento representar também o caráter não patrimonial. É isso que ele está dizendo aqui. No entanto, o dispositivo em exame, parágrafo 2º do artigo 1857, além de expressamente admitir as disposições de caráter não patrimonial, entende como válidas estas de caráter não patrimonial, ainda que o testamento somente a elas tenha se limitado, ou seja, sem que o testamento tenha qualquer conteúdo patrimonial. Traduzindo, você pode fazer um testamento que seja 100% não patrimonial. Dentre as disposições não patrimoniais que podem ser incluídas em testamento estão o reconhecimento de filhos, a nomeação de tutores ou curadores, a manifestação de vontade de doação de órgãos e etc. Foi só alguns exemplos. Quanto à formalidade, tais disposições patrimoniais devem se submeter às formalidades a elas próprias inerentes, mas não há necessidade de que se submetam às formalidades testamentárias. Isso significa que em um testamento declarado nulo por não possuir a quantidade de testemunhas exigidas em lei, por exemplo, o reconhecimento de filho a que ele se destinava não há de ser considerado nulo se tiverem sido preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento. Ou seja, está dizendo aqui que você faz o testamento patrimonial, bens, e ali você tem o reconhecimento de filho. Mas, se não tiver o número de testemunhas previstas em lei, que é um ato solene e formal, aí ele vai ser nulo, o testamento, mas vai ser nulo a parte patrimonial. O reconhecimento do seu filho, que você está fazendo via testamento, essa parte vai valer. A parte não patrimonial, vai valer. No que toca às disposições não patrimoniais, a revogação do testamento pelo testador não implica necessariamente a revogação dessas disposições. Por exemplo, se você faz um testamento e você revoga o testamento, tudo bem. Mas se tiver uma cláusula não patrimonial, no exemplo dado aqui, reconhecimento de filho, essa aí vale. Você pode revogar todo o testamento ali, mas a parte que não patrimonial, que fala da perfiliação, ou seja, o reconhecimento da paternidade, essa vai valer, tá? Assim, uma vez reconhecido um filho por
testamento, pelo instrumento do testamento, caso este seja revogado, ou seja, caso o testamento seja revogado, não acarretará a revogação do reconhecimento da paternidade, reconhecimento do filho que você fez via instrumento testamento, pelo caráter declaratório da perfiliação, que importa confissão e, portanto, é irretratável. Isso está lá no artigo 1610 do Código Civil. Só dá uma lida ali. Admite-se, entretanto, a alteração de algumas disposições que dependem apenas da vontade do testador, como é o caso da nomeação de tutor, que você pode trocar, né? Que o testador, num primeiro momento do testamento, no primeiro testamento, pode ter nomeado A, e em testamento posterior, um novo testamento vir a nomear B em substituição. Artigo 1858 do Código Civil. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Bom, o artigo 1858 traz duas das características do testamento: ato personalíssimo e revogável, né? Ele só se cristaliza quando você falece, quando o testador falece. Mas até lá você pode ir mudando ele, né? Pode revogar, modificar. Bom, o testamento é ato personalíssimo porque somente pode ser elaborado pelo testador como forma de manifestação de sua vontade pessoal. Ou seja, ele não aceita mandato. Essa vontade deve ser por ele próprio declarada, pessoal e diretamente. É intransferível essa vontade, sem interferência de terceiros. Daí, não se admitir a manifestação de vontade por representantes legais ou mandatários, tá? Não admite mandato. Até mesmo os maiores de 16 anos e menores de 18 que podem testar de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 1860, que eu vou ler mais à frente, não necessitam de assistência, ou seja, praticando sozinhos o ato de última vontade. Ou seja, a assistência de quem? Não necessita os maiores de 16 e os menores de 18 de assistência dos pais ou representantes legais. Pode o testador, entretanto, ser auxiliado na redação ou elaboração do testamento por um tabelião, advogado ou qualquer outra pessoa que, de forma desinteressada, siga estritamente a vontade do testador. Bom, agora é o seguinte: em sendo um ato personalíssimo, não se admite o testamento conjuntivo. Importante. Bom, o testamento conjuntivo é aquele realizado juntamente com outra pessoa no mesmo instrumento, no mesmo testamento, ok? Conforme o artigo 1863, que eu vou ler mais à frente. Bom, a revogabilidade consiste na possibilidade de o testador, enquanto vivo, modificar ou revogar o testamento. Como eu já falei, através de um novo testamento, ele pode modificar o anterior, ou seja, acrescentar algumas cláusulas, ou revogar, ou seja, esse novo testamento vir com cláusulas totalmente diferentes do primeiro, do anterior, né? Então ele revogou, ok? Isso ocorre porque, em vida, a vontade do testador pode ser variável e mutável, ficando cristalizada, solidificada, absoluta, somente com a sua morte. Porque só ele que pode modificar, morreu, acabou. Vale o que está escrito lá. Ok? Bom, sendo variável a vontade, nada obsta que o testador modifique tantas vezes quantas se mostrarem necessárias a forma de disposição do seu patrimônio. A modificação ou revogação do testamento deverá ser feita por outro testamento, por um novo testamento, mas não se exige que tenha a mesma forma do primeiro. Ou seja, o Novo Testamento não tem necessariamente que ter a mesma forma do primeiro, de modo que um testamento, primeiramente, que foi público, por exemplo, pode ser revogado por um testamento novo, sendo que esse agora particular, tá?
A elaboração de um novo testamento deve ser feita de forma extremamente cautelosa, a fim de que não reste dúvida se o novo está revogando integralmente o anterior ou simplesmente modificando. Não pode esse novo testamento ter cláusulas que conflitem com o anterior, com o primeiro feito, né, com o anterior, dando dúvida. Ele tem o seguinte: ou ele modifica ou ele revoga 100%, tá? Observe-se que a revogação ou modificação do testamento não atinge as disposições testamentárias não patrimoniais. Já falamos sobre isso, são intocáveis. Se você declara ali o reconhecimento de uma paternidade de um filho via testamento, que é uma declaração não patrimonial, né? Se você revogar, modificar a parte não patrimonial, nesse caso do exemplo, reconhecimento de paternidade, essa aí, meu amigo, não muda. Reconheceu, acabou. Bom, salvo se tratar de disposições dependentes da vontade do testador. Aí sim, como é o caso da nomeação de tutor, curador ou de disposição de doações de órgão. Você pode mudar, pode revogar, não tem problema nenhum. Mas a parte não patrimonial, que diz respeito, por exemplo, a reconhecimento de paternidade, essa não é um exemplo clássico da doutrina. Bom, não ocorrendo nos casos em que o testador promoveu o reconhecimento de filho ou narrou fatos que caracterizem confissão, ou seja, reconhecimento de filho e confissão via testamento, que é não patrimonial, é irrevogável, imodificável. Ponto. A irrevogabilidade do testamento contra as disposições não patrimoniais, exemplo, confissão, exemplo, reconhecimento de paternidade, tem que falar porque isso é importante, isso cai em prova. Encerra, entretanto, certa dificuldade no plano da sua realização prática em casos concretos, em razão das diversas formas de testamento que podem ser utilizadas por aqueles que intencionam praticar o ato de última vontade. Por quê? O testamento se divide ordinários, comuns, em 3, não especiais. Esquece especiais. Estamos falando aqui dos ordinários ou comuns, que é testamento particular, testamento público e testamento cerrado. Ele está dizendo o seguinte, que no caso prático, nós temos que ver qual tipo de testamento, tá ok? Bom, com exceção do testamento público, que está lá no artigo 1864 a 1867, que eu vou ler mais à frente, que mesmo revogado, permite o conhecimento do seu teor. As outras formas de testamento não asseguram a irrevogabilidade das referidas disposições, porque os respectivos instrumentos, ou seja, testamento particular e testamento cerrado, podem até mesmo ser destruídos pelo próprio testador. O público não, o público está lá no cartório. Bom, tratando-se de testamento particular, artigo 1876 a 1880, havendo revogação pelo testador, seria impossível o conhecimento do ali contido por aqueles que não figuram como testamento, como testemunha, melhor dizendo. Ou seja, só quem vai ter conhecimento no testamento particular é o testador, né? Quem está fazendo o testamento, e as testemunhas, ok? O testamento cerrado, que está lá no artigo 1868 e 1875, por sua vez, mesmo sujeito à aprovação do tabelião no sentido, ou seu substituto legal referente às formalidades, ele é elaborado pelo testador ou por alguém a seu rogo, a seu pedido. O público, quem faz é o tabelião ou testamento público, quem faz é o tabelião ou seu representante legal. A pessoa leva uma minuta por escrito, o que ele quer, chega lá no público. Agora, o particular e o cerrado quem faz é o testador, ok? No caso do cerrado, o tabelião só vai dar uma olhada, ver se, né, a formalidade tem um formulário específico para isso, tem um suporte que a gente fala que é onde fica, né, condicionado o testamento cerrado, depois ele é costurado, enfim. Bom, o tabelião não toma conhecimento do seu conteúdo, testamento cerrado. Ele vai ver o formulário que você tem que preencher, vai botar, acondicionar num reservatório para o testamento cerrado e vai costurar mesmo, literalmente costurar. Aí tem uns que até coloca uma cola, derrete, bota um timbre do carimbo ali.
tá? Que não pode ser violado. Se for violado, perde toda, vai ser anulado, tá ok? Então vamos lá. O tabelião não toma conhecimento do seu conteúdo, testamento cerrado. Bom, revogado o testamento, impossível se dar publicidade às disposições não patrimoniais que falam, por exemplo, reconhecimento de filho, também tem outro exemplo que é a confissão de cláusulas não patrimoniais, tá? Ali presentes, porque delas só tem conhecimento o testador ou aquele que o escreveu a seu rogo, a seu pedido. De repente o testador está impossibilitado de escrever, ele é canhoto, como eu, mas ele sofreu um acidente e não pode escrever com essa mão, ele pede alguém a seu rogo, a seu pedido, para escrever o testamento. Bom, já as disposições constantes de testamentos especiais, quais são os testamentos especiais? Marítimos, aeronáuticos e militar. Está lá no artigo 1886 do nosso Código Civil. Bom, deverão, dada a excepcionalidade de sua aceitação, testamentos especiais, o nome já diz, a aceitação só em excepcionalidade da aceitação. Na hipótese, por exemplo, de sobrevivência do testador, ser objeto de um novo testamento a ser elaborado na forma ordinária. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, você entrou numa situação especial, né? Está lá dentro do barco ou dentro do avião, né? Marítimo, aeronáutico e militar. Você fez o testamento especial. Passou na situação ali, você não morreu, aí está dizendo o seguinte, deverão, dadas a excepcionalidade da aceitação, na hipótese de sobrevivência, ou seja, você não morreu, ser objeto de um novo, você pode fazer um novo testamento, né? Porque aquele já perdeu a validade. Aquele ali é especial porque a situação é especial, navio, aeronáutico, avião, ou uma situação de guerra, né? Então o que acontece? Você sobreviveu àquela situação ali, chegou em terra, você vai ter que transmutar esse especial para uma forma ordinária, uma forma comum. Testamento comum, quais são? Público, particular ou cerrado, sob pena de caducidade do testamento especial que você fez, ou marítimo, ou aeronáutico, ou militar. Artigo 1891 e 1895, traduzindo. Bom, mas as disposições não patrimoniais valerão, ainda que verificada a caducidade, justamente por força do caráter pessoal da declaração que permanecer válida. Ou seja, olha só, testamento especial. Quais são? Marítimo, aeronáutico e militar. Uma situação de guerra, ou no navio, ou seja, você está passando mal, achando que vai morrer, enfim, você faz o testamento especial. Passou a situação, você não morreu, aquele testamento vai caducar, porque você sobreviveu, né? Aquela situação especial. Você pode, quando chegar em terra firme, transmutar, fazer um novo testamento da forma ordinária, forma comum, que é o público, o cerrado particular. Sendo que o que você declarou no especial relativamente à parte não patrimonial, que é, por exemplo, confissão ou reconhecimento de patrimônio,